Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa. E hoje eu tenho como convidado o Eduardo da Silva Minas. Ele que é secretário de Cultura da cidade de Diadema. Secretário Eduardo, seja bem-vindo ao Conexão Legislativa. Olá, Fábio Lima, a todos os amigos e amigas que nos acompanham pela TV Alesp. Muita satisfação poder participar com você, com todos que nos acompanham nesse programa Conexão Legislativa. Satisfação é nossa, secretário. Secretário, para quem está em casa nesse momento assistindo aqui o nosso programa, onde fica a cidade de Diadema? Quais são as principais características dessa cidade, secretário? Diadema, município da Grande São Paulo, nós temos a região do Grande ABC, são 7 cidades que compõem o ABC paulista. Diadema ela tem um povo bonito, um povo trabalhador e uma localização geográfica extremamente estratégica, próximo da Avenida Paulista, próximo do Marco Zero, Praça da Sé. Diadema tem ao nosso lado um grande porto, que é o Porto de Santos, a menos de uma hora. Essa localização facilita o acesso da nossa cidade no Porto de Santos. Temos aqui o aeroporto, a relação de acesso ao aeroporto de Congonhas, também próximo ao Porto de Guarulhos. Diadema recebe, né, a rodovia dos imigrantes, né, a rodovia dos imigrantes, ela corta a cidade literalmente ao meio. Na cidade vizinha, São Bernardo do Campo, nós temos ali a estrutura da rodovia dos Anchieta, o Rodoanel hoje que passa e interliga toda a nossa região. Diadema ela tem uma característica industrial, ainda mesmo diante da crise, uma característica industrial muito pulsante. E quando se fala também, Fábio, em arte e cultura, Diadema tem um povo que realmente vive de uma forma muito intensa a relação com a arte e com a cultura. Interessante, secretário. Quer dizer que a localização da cidade é bastante privilegiada, né? E me fala um pouco então dessa relação da população da cidade de Diadema com cultura, qual é a tradição cultural da cidade? A nossa cidade ela dispõe, nós temos aí uma das maiores densidades demográficas do Brasil, e Diadema dispõe de uma estrutura de cultura, de equipamentos, de espaços de cultura, de arte de cultura espalhados por toda a cidade. Então nós temos 10 complexos espalhados pela cidade, entre um teatro municipal, bibliotecas, museu, um centro de memória, uma escola municipal de música. Nós temos uma estrutura hoje espalhada por toda a cidade de Diadema, descentralizada, porque nós também entendemos que uma cidade que vive e respira a cultura ela tem esse poder de transformação, adentrar a alma do próximo. Ela tira toda a condição socioeconômica. Quando se fala em arte e cultura, quando, por exemplo, nós temos lá a nossa orquestra de alunos da nova Casa da Música, ali não tem condição socioeconômica, todos são iguais. Então, a cultura ela consegue universalizar o povo em si, não existe limitação territorial, a relação de continentes. Quando ali existe uma cena cultural, todos conseguem se enxergar diante de uma mesma altura, mesmo diante das desigualdades, Fábio, que infelizmente a nossa sociedade ela nos impõe, né? Nós vivemos num mundo, infelizmente, que é socialmente fragilizado, desigual, desumano. Então a cultura ela consegue trazer essa relação. Nós acreditamos na relação da cultura como uma ferramenta de inclusão da paz. É a cultura de paz por meio também da promoção cultural. É o diálogo intenso pela promoção do bem comum. Então a cultura ela consegue adentrar a alma do cidadão e ela consegue também trazer com que a vida ela possa ser feita de uma forma contemplativa, numa relação de seres humanos
e sociedade. Ela tem uma plataforma de viés social e também nós acreditamos na cultura como um direito social. Secretário, isso que o senhor fala é muito interessante, porque eu concordo que a cultura e também acrescento o esporte, né, acaba unindo mais as pessoas, nivelando as pessoas. Então, realmente, como o senhor falou, num país de tanta desigualdade social como é o Brasil, é interessante e fundamental investir nessa área. O senhor citou aí o Centro de Memória, né? Diadema é uma cidade bastante jovem, né? Acho que tem pouco mais de 60 anos. Esse centro de memória passa para a população a história da cidade, da emancipação da cidade. O que tem lá para ser visto, secretário? Fábio, hoje, 8 de dezembro, Diadema celebra o seu aniversário. Então, são 61 anos de uma cidade de gente feliz, no qual nós temos o Centro de Memória. O Centro de Memória ele tem, dentro do seu acervo e dentro da sua estrutura, o seu corpo técnico, seus profissionais, o Centro de Memória ele reúne toda uma estrutura, todo um acervo, contando a história da nossa cidade, ainda quando ela era um bairro da cidade vizinha de São Bernardo do Campo, Vila Conceição. E de lá para cá, todo esse acervo, ele é acondicionado, ele tem toda uma estrutura para que ali nós possamos ter um local de pesquisa, um local de reflexão. O estudante ele tem o acesso ao centro de memória para poder também fazer ali o seu estudo. Então, o centro de memória da nossa cidade, inclusive na gestão do prefeito Lauro Michels, ele foi totalmente revitalizado, ganhou uma estrutura nova, ambiente climatizado, o seu acervo, que é o valor, que é aquilo que não tem valor econômico que se pague, porque nós estamos falando da história da nossa cidade, ele está em um ambiente seguro, ele está num ambiente que, na realidade, nós vamos ali registrar e guardar com muito carinho toda a história da nossa querida cidade de Diadema. Secretário, até os anos 80, Diadema era vista por muitos países afora como uma cidade muito violenta, né? Nas últimas décadas isso mudou bastante. Hoje Diadema serve até de referência como um lugar que já foi bastante violento e ano após ano tem mudado essa realidade. O quanto a cultura, a arte, esse incentivo à cultura na cidade ajudou a essa mudança de realidade dentro do município de Diadema? A cultura em si, nós precisamos. A cultura ela tem essa característica de envolvimento social. E em Diadema não vem sendo diferente. Nós proporcionamos com a arte e a cultura, ao longo dos anos, a cidade ela tem essa característica, ela vem, primeiro, com relação à questão da violência que acontecia à época, e a cidade ela era conhecida nos noticiários, tanto dentro do nosso país, quanto para o mundo de uma forma muito negativa. Primeiro foi uma intervenção do legislativo, da até então vereadora Maridite Cristóvão. Ela é a criadora, a autora de fato, da lei do fecha bares. O que se observava na ocasião? Era o grande índice de homicídios, eles aconteciam no período que compreendia aquele período da madrugada. Então, a lei do fecha bares, ela trouxe critérios de ordem objetiva, proporcionando o acesso à vida noturna de forma gratuita. Então, de pronto, foi uma legislação específica que teve uma ordem muito assertiva. Ela não proibiu de uma forma totalitarista, mas ela criou objetivos, critérios, melhor dizendo, critérios objetivos que de pronto estabeleceu uma série de normas para que o estabelecimento comercial ele pudesse funcionar. Junto com isso,
a cultura da nossa cidade, ela começou a compreender também a necessidade de uma programação cultural, mas uma programação cultural de empoderamento, uma programação cultural de envolvimento. Então, com essa programação cultural, no qual nós empoderamos a cena cultural local, a Diadema começou a trabalhar dessa forma. Então, a partir daquele momento, nós percebemos que a relação de cultura, dando condição, abrindo as portas da estrutura cultural, começou a mudar uma perspectiva até então de pouca autoestima que se existia em Diadema. E Diadema começou a enriquecer, pela promoção do diálogo, uma relação mais direta com o cidadão. E nós percebemos uma queda acentuada nos índices de criminalidade. Não precisou da bomba, não precisou da opressão, não precisou de absolutamente nada. Foi de uma ordem muito tranquila, construída com uma população que estava efetivamente clamando por paz. Então, foi o clamor popular, foi a relação com o legislativo, a sociedade civil organizada que proporcionou Diadema a buscar aí essa tão sonhada transformação. Secretário Eduardo, o senhor falou agora há pouco de cerca de 10 complexos culturais. Quais são os principais complexos na cidade de Diadema e como é que foi administrar esses complexos? O que o senhor, como secretário, conseguiu melhorar nesses complexos, principalmente nessa época que é uma época tão difícil para o Brasil, para o mundo, né? No meio de uma pandemia, o que foi possível fazer de melhora, secretário? Fábio, quando eu cheguei na secretaria, eu tive um período na prefeitura de São Paulo. Eu iniciei em 2007 na secretaria de esportes. E quando vim para Diadema, eu tive a oportunidade de passar por alguns setores da prefeitura. Comecei em 2013 na cidade, eu sou filho da cidade, sempre morei aqui. E trabalhar em Diadema, particularmente, para mim era uma questão de sonho mesmo. E quando eu vim para Diadema em 2013, eu tive uma passagem pelo gabinete do prefeito Lauro Michels, estive um período na Secretaria de Segurança Alimentar. Quando foi em janeiro de 2017, eu tive a oportunidade de estar à frente da Secretaria Municipal de Cultura. O cenário no qual nós encontramos aqui em Diadema foi um cenário que, infelizmente, ao longo dos anos, se o agente público ele não tem o olhar de manutenção corretiva e preventiva dos espaços culturais, ele vai depreciando. E você vai perdendo, né? Quando você não proporciona um ambiente adequado, você vai perdendo a condição de fluidez cultural, de acesso à cultura. E nós criamos uma equipe própria. Primeiro, do ponto de vista orçamentário, a cultura da nossa cidade ela representa menos de 1%. Para ser mais preciso, 0,87% do orçamento municipal. E se nós fôssemos fazer um plano de obras e reformas de revitalização dos espaços culturais, dos 10 espaços, nós teríamos aí uma média de um ticket médio, algo que geraria em torno de 400 a 500 mil reais por espaço. Nós precisaríamos de ter aí uma previsão orçamentária, algo em torno de 5 milhões de reais. Em tempos de crise, a crise econômica que o país vem enfrentando, na realidade, qual foi o que eu tirei em comum acordo com o prefeito? Prefeito, não vou pedir dinheiro novo, mas nós vamos fazer um remanejamento dentro da secretaria e aprendi com o tempo que governar é eleger prioridades. Então, nós ali elegemos algumas prioridades. A prioridade era recuperar a autoestima da estrutura espaço físico. Então, eu observava que o nosso processo de formação cultural na cidade, os espaços em si atendiam entre 200 e 350 alunos, isso no processo de formação cultural nas mais diversas linguagens. Nós criamos as prioridades e nós criamos uma equipe própria de manutenção da Secretaria de Cultura. Em tese, o que seria a manutenção corretiva e preventiva, ali nós começamos a
tornar da secretaria um grande canteiro de obras. Então, nós começamos a fazer do pequeno valor grandes obras em busca da transformação do espaço. Primeiro espaço cultural que nós entregamos foi o Centro Cultural Serraria, que hoje nós contemplamos com uma escola municipal, com o Teatro Escola Diadema. Nós tínhamos em torno de 100 e poucos alunos. Hoje o espaço ele tem mais de 800 alunos nas mais diversas linguagens e tem ainda nós respeitamos a característica histórica do equipamento com a implantação de uma caixa cênica para que nós possamos trazer o curso em teatro, desde a função de apoio, até a maquiagem artística, até a relação do contra-regra, até mesmo uma atuação cênica daquele profissional que está ali. Então nós criamos uma escola municipal de teatro. Passamos logo na sequência pela Casa do Hip Hop, no Centro Cultural Caiema, um equipamento historicamente conhecido nacionalmente por sua atuação e pelo seu atendimento de acolhimento na linguagem da cultura hip hop. Na sequência, nós fomos para a Casa da Música. A Casa da Música de Diadema, ela tinha exatamente 300 alunos quando nós chegamos. Ampliamos 3 novas salas, fizemos a aquisição de equipamentos e instrumentos, no qual nós conseguimos hoje zerar a fila de espera com mais de 2.500 alunos. Então, a Casa da Música da nossa cidade, ela tem 2.500 alunos, saltamos de 300 para 2.500 alunos, e com a estrutura que foi criada, que nós criamos na Casa da Música, Diadema hoje ela contempla a sua primeira orquestra municipal. Diadema nunca teve uma orquestra, e nós temos hoje uma orquestra municipal de alunos, composta por 200 alunos, que anualmente faz a sua apresentação, uma grande apresentação para a cidade de Diadema, dentro da programação da Maratona Cultural. Para resumir, nós, dentro desta gestão, nós vamos entregar todos os espaços revitalizados. Neste domingo, do dia 8 de dezembro, nós vamos entregar o Centro Cultural Diadema, o Teatro Clara Nunes, um cartão postal da nossa cidade. O nosso teatro agora contempla, nós entregamos para a cidade, depois de 37 anos do espaço Teatro Clara Nunes, o Complexo Cultural Diadema, nós estamos entregando um espaço, primeira vez, com o seu auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Hoje nós estamos entregando para a nossa cidade um espaço revitalizado e com atendimento em todas as exigências para a segurança em abstenção do Teatro Clara Nunes. Então, nessa terça-feira, dia 8 de dezembro, nós estamos entregando um novo teatro para a nossa cidade, o nosso Teatro Municipal. Secretário, nós já estamos aqui encaminhando para a parte final do programa, né? Mas eu ainda tenho aqui algumas curiosidades. Todo esse trabalho que vocês fizeram aí na administração da Secretaria de Cultura, houve algum tipo de diálogo com o governo estadual, com o governo federal? Houve algum tipo de aporte financeiro vindo do estado ou mesmo do governo federal para o município? Infelizmente, não conseguimos, de uma ordem, um aporte em recurso ao longo dos últimos 4 anos. Nós percebemos e também compreendemos as dificuldades aí que os entes da federação, todos estamos em uma mesma crise econômica. O que nós conseguimos em parceria com os governos, por exemplo, com o governo do estado de São Paulo, foi essa relação de apoio nas ações em formação cultural e também nas relações
quando se falamos em espetáculos, na relação da difusão cultural. Por exemplo, nós estamos fazendo mais uma edição da Maratona Cultural, 72 horas de ações culturais espalhadas por toda a cidade. A Maratona Cultural ela tem um pequeno aporte de recurso público e também nós buscamos a parceria com o governo do estado de São Paulo, que nos ajuda também com atrações, com as apresentações. Então, nesse sentido, a relação ela é bastante próxima com o governo do estado por meio da Secretaria de Cultura estadual. Então, de certa forma, a maratona está aí. Hoje, neste dia 8 de dezembro, nós estamos concluindo mais uma edição da Maratona Cultural. Nós iniciamos no último sábado. Então, a intensidade, nós estamos fazendo de forma online. É importante dizer que Diadema, diante da pandemia, foi a primeira cidade do Brasil que nós não paramos as nossas atividades, nós nos reinventamos na pandemia. Nós criamos um formato nós criamos um canal Cultura Diadema Online, no qual o aluno, o nosso conteúdo de formação cultural, as nossas aulas, as nossas atividades, elas seguem de uma forma muito intensa, e nós também criamos um formato híbrido por meio do drive-in. Então, é uma grande estrutura em praça pública, o cinema, as famílias em seus veículos, podendo assistir um cinema. Nós vamos ter a apresentação da nossa orquestra neste formato também drive-in. Então, de certa forma, Diadema, nós nos reinventamos e graças a Deus, até aqui, com a ajuda de uma equipe que vem nos dando apoio, nós nos reinventamos dentro desse triste momento da nossa história, no qual nós vivemos aí essa pandemia. Enquanto a orientação até poucos dias atrás, de uma forma muito intensa, era fique em casa, a nossa orientação era siga as orientações de ordem sanitária das nossas autoridades, mas fique em casa, mas tenha acesso ao seu professor. Fique em casa, mas tenha acesso à sua música. Fique em casa, mas tenha acesso à arte e à cultura. Acredito na cultura como uma ferramenta realmente de transformação social, como disse anteriormente, e o mínimo que nós poderíamos entregar para a nossa sociedade, não só para Diadema, mas para a sociedade de todo o nosso país, porque o canal ele é aberto, Cultura Diadema Online, todo cidadão, a internet ela tem esse poder, né, de romper fronteiras. Então, de certa forma, desde o dia 19 de março, nós temos aí o canal Cultura Diadema Online, que vem trazendo aí a arte e a cultura para todos que nos acompanham. Secretário, nosso tempo está praticamente esgotado, mas eu quero fazer a última pergunta e peço que o senhor seja breve na resposta, mas só para não deixar de enfatizar esse tema. Diadema é uma cidade que tem uma população jovem muito grande. E o jovem, hoje em dia, ele se preocupa muito com as novas tecnologias. O senhor teve essa preocupação durante a administração de que todos os complexos culturais de Diadema tivesse esse acesso à tecnologia para que o jovem realmente se sentisse interessado em estar ali, em fazer parte daquele complexo cultural? Sim, primeiro nós disponibilizamos um ponto de Wi-Fi em absolutamente todos os espaços da cultura da nossa cidade. Então, é a tecnologia da informação de uma forma muito presente dentro do nosso espaço. Nós também criamos a plataforma, né, a plataforma Cultura Digital. E, para concluir, nós, dentro da pandemia, nós criamos uma estrutura de estúdio livre, para as mais diversas linguagens. Então, nós criamos uma estrutura, um estúdio bem montado, para que nós consigamos aqui trazer toda uma fluidez, todo um aparato de condição para que as mais diversas linguagens, teatro, música, a contação de história, a arte do circo. Então, este espaço ele foi criado na pandemia, no qual os artistas da nossa cidade, não só da nossa cidade, está aberto para a nossa região. É agendar o horário
e trazer aquilo que se faz de melhor. O artista gosta de fazer arte, o artista ele gosta de fazer cultura, e nós criamos essa estrutura no qual eu estou tendo a oportunidade de falar contigo, nessa estrutura que nós criamos em Diadema, que é o nosso Estúdio Livre. Secretário de Cultura de Diadema, Eduardo da Silva Minas. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão Legislativa e parabéns por sua administração na cultura de Diadema. Obrigado, Fábio. Agradecer a toda a sua equipe pelo apoio, pelo carinho que nos acolheu, pela paciência que teve conosco. Quero agradecer a todos os amigos que nos acompanham pela TV Alesp e a você que nos acompanha por esse grande programa que é o Conexão Legislativa. Obrigado, meu amigo, sempre à sua disposição e à disposição da sua equipe. Nos traz muita satisfação saber que nós temos aí jornalistas sérios, uma equipe séria, fazendo jornalismo de verdade, fazendo entrevista de verdade. Sabe que, particularmente, me senti muito confortável, muito bem acolhido por você e por toda a sua equipe. Obrigado mais uma vez, secretário. Termina aqui mais um Conexão Legislativa. E você já sabe, toda a nossa programação pode ser vista e revista também por meio do YouTube. Entre no YouTube, digite Alesp, todos os nossos programas ficam arquivados lá para que você consiga assistir no melhor momento para você. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.